2. Nós vamos ler a partir do verso de número 8. É o nosso segundo encontro, a segunda carta de uma série de 7. E nós pedimos a Deus força e condições para poder analisarmos todas. Eu sei que vai ser um momento muito especial para nós, em nome do Senhor Jesus. Mesmo sentado como você está, acompanhe comigo a leitura. Ao anjo da igreja de Esmirna escreve: Isso diz o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que estás por sofrer. Escutai, o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais provados e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Amém? Amém. Esse é o texto, por favor, não feche a sua Bíblia, deixa aberto para você ir acompanhando conosco. Na semana passada, conversamos um pouco sobre Éfeso, a igreja desejada do Senhor, a igreja sonhada pelo noivo, a igreja que, se acordar e voltar ao primeiro amor, vai ser exatamente aquela igreja, aquela noiva que Jesus espera encontrar no último dia, no último momento. Agora nós estamos diante de Esmirna, das 7 cartas. Jesus faz questão de dar o diagnóstico dessas igrejas e apontar o erro dessas igrejas. E dessas 7, 5 são apontadas e 2 Jesus não fala nada contra. É essa igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia, 2 igrejas de um estilo de trabalho, de um estilo de vida diferenciado, para as quais Jesus não faz nenhuma ascensão, Jesus não faz nenhuma advertência, Ele não aponta nenhum erro. Mas essas igrejas são muito especiais para nós, porque elas têm muito a nos ensinar, têm muito a nos oferecer. Comecemos pelo nome. Tem muita divergência quando se fala a respeito da tradução da palavra Esmirna. Uma das traduções mais aceitáveis é perfumada, porque Esmirna vem da palavra, da raiz de mirra, aquela árvore do Oriente Médio, de onde se tirava um extrato, uma seiva, que se produzia um perfume muito caro na época. Vocês se lembram que uma certa mulher quebrou um vaso e ungiu os pés de Jesus com aquele unguento, e era realmente um aromatizante muito caro. Mas essa seiva não era só para isso, ela também era usada para embalsamar os cadáveres, e ela também era usada como aromatizante nas casas. E isso é muito especial, porque a palavra mirra significa amargura, mas Esmirna, que sai da mirra, já não é mais amargura, agora ela é perfumada. O nome dessa cidade, o nome dessa igreja, o título dessa igreja já começa a nos ensinar. Não importa de onde você veio, o que importa é o que você produz. Eu gosto dessa expressão, porque todas as vezes que a gente tem essa oportunidade de entender que o seu passado existe, você não pode fazer nada para acabar com ele, porque ele está lá, é a sua história. Mas ele não vai determinar quem você vai ser daqui para frente. Daqui por diante, quem vai escolher quem você vai ser é você e Deus. Essa opção, essa oportunidade nos é dada como igreja do Senhor. Você saiu de uma raiz de amargura, você saiu de um lugar onde a tormenta era normal, onde a vida estava sempre distante de Deus, onde as pessoas não estavam mais querendo a bênção do Senhor, a pessoa do Senhor. Mas agora que você saiu de lá, você pode produzir algo, um bom perfume. E é isso que Paulo vai dizer em uma das suas cartas: nós exalamos o bom perfume de Cristo. É isso que esse mundo precisa ver.
Esse mundo precisa sentir que a podridão que está acontecendo por aí, a podridão moral, a podridão religiosa, a podridão financeira, a podridão de caráter, de relativismo, tudo isso que está dando náuseas em Deus, de tanto mau cheiro, não alcança a igreja do Senhor, porque a igreja do Senhor produz o seu próprio perfume. Mas é muito interessante, porque o processo de produção desse perfume não era algo muito fácil. Essa árvore tinha que ser prensada, ela tinha que ser passada por um processo muito complicado para que ela pudesse produzir. Esmirna então fica conhecida na história como a igreja que sofreu, que padeceu tribulações, que padeceu lutas, mas que não se deixou vencer. Talvez para nós seja uma das maiores experiências quando a gente olha para essa carta. Antes de começar a leitura dela, só no nome dela, só na descrição dela, ela já nos dá centenas de lições. A carta Esmirna começa dizendo para mim e para você: olha, não crie desculpas para continuar amargurado, não crie desculpas para continuar vivendo no passado, não crie desculpas para continuar arrastando o peso do mal, o peso da sujeira do seu passado. Isso acabou. Agora você está em Cristo, e quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. O seu passado não é para te envergonhar. O seu passado não é para te deixar de cabeça baixa. O seu passado não é para te deixar deprimido. O seu passado é para te mostrar que Deus te tirou, porque Ele tem um propósito na sua vida. Ele te escolheu. Ele poderia ter escolhido qualquer um, mas Ele resolveu pagar por você. Ele resolveu comprar você, porque Ele tem um projeto na sua vida. Larga a amargura de lado e agora começa a produzir para Deus o bom perfume de Cristo. Assim começa a carta para Esmirna. E Jesus começa de um modo muito especial. No verso de número 8, ele diz: olha, isso diz o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Para uma igreja que estava passando por várias tormentas, por várias lutas, várias perseguições, essa palavra vem num momento muito especial. Se você puxar na história, eu não quero me alongar demais em história, você vai perceber que Roma estava passando de imperador a imperador, de César após César, aumentando cada vez mais a pressão em cima das igrejas, porque o projeto de Roma era de todas as formas que eles pudessem abafar, acabar com o cristianismo antes que ele se espalhasse, porque não tinha nada que fosse capaz de parar a voz daquelas pessoas. Nem mesmo Roma, com toda a sua pompa, nem mesmo a Grécia, que havia vindo pouco antes dos romanos, nenhum deles conseguia fazer com que tantas pessoas se motivassem a morrer por eles. Jesus vem numa simples manjedoura, Jesus vem em uma cidade humilde, Jesus vem em uma família simples, Ele vem sem a pompa de um rei, Ele vem falando no meio do povo, no meio da sociedade, no meio de vendedores, de ladrões, no meio de prostitutas, no meio de pessoas que talvez a sociedade jogaria de lado. E qualquer um que olhasse para Jesus diria: o que esse homem está plantando não vai produzir nada. Mas muito pelo contrário, a mensagem de Jesus começa a transformar, e a transformar, e a transformar, e mais pessoas começam a se entregar a esse cristianismo e a essa nova vida. E quando chega nesse momento, a pressão em cima de Esmirna, na cidade de Esmirna, era uma coisa absurda, a ponto dessas pessoas conviverem com o risco da morte a todo momento. Jesus começa dizendo: olha, quem está falando com você é alguém que já esteve morto e reviveu. Não tenha medo da morte, eu mando nela, eu sou o Senhor dela, eu a domino, ela está nas minhas mãos. Ele começa mostrando para essa igreja: olha, o máximo que as pessoas podem fazer contra você é acabar com a sua vida, mas isso não é a pior coisa que pode te acontecer. O pior que pode te acontecer é estar longe de mim.
Não se preocupe com Roma, se preocupe comigo. Não olhe para aqueles que te perseguem, olhe para mim. Não dá muito crédito para as pessoas que querem acabar com a sua fé, acabar com a sua esperança, acabar com os seus sonhos, acabar com os seus projetos de vida. Não dá muito crédito para eles. Para escutar o que eu tenho para te dizer. Porque o que eu tenho para te dizer, mesmo que você esteja morto, você volta à vida. Jesus começa a dizer para essa igreja: olha, presta atenção. Eu gosto porque ele, no verso de número 9, como em todas as cartas, ele diz: eu conheço. E ele vai falar que ele conhece 3 coisas específicas dessa igreja, 3 pontos específicos dessa igreja. A primeira coisa que ele vai dizer que ele conhece: eu conheço a sua tribulação. Como isso é reconfortante. Sabe aquele dia que você chega em casa que parece que o mundo inteiro virou as costas para você? Aquele dia que você chega em casa que parece que ninguém está nem aí para o que você está passando? Aquele dia que você sai pelas ruas, você vai nos seus parentes, você vai nos seus amigos e parece que ninguém nem está escutando o que você está sentindo? Ele sabe. Ele sabe. Aqueles dias em que você não aguenta nem chorar, nem lágrima sai de tão dolorido que está a sua alma. Ele sabe. Às vezes as pessoas chegam na igreja sorrindo e a gente não faz a mínima ideia do que ela passou no trabalho durante o dia. Quantas perseguições foram lá no escritório, quantas lutas foram no meio da rua. E às vezes insensivelmente o dirigente do louvor ou do culto diz: irmão, deixa de ser uma geladeira, dá glória a Deus. Dá glória a Deus de que jeito se a alma está rasgada? Dá glória a Deus de que jeito se está tudo doendo por dentro? Mas o irmão não sabe como que você está. Mas ele sabe. Ele diz: eu conheço a sua tribulação. Quando ninguém entender por que você não está dando pulo, eu sei por quê. Quando ninguém entender por que você está chorando o culto inteiro, eu sei o que a sua lágrima significa. Quando ninguém souber mais por que a sua alma está tão angustiada por causa do seu filho, da sua filha, do seu marido, da sua esposa, eu sei, porque eu conheço a tribulação que você está passando. E eu não conheço só de ouvir falar, eu conheço porque eu larguei o céu e vim na terra viver a vida que você vive, para experimentar o que você experimenta, para que eu possa ter a certeza de poder dizer para você: eu sei o que você está passando. Eu já disse aqui um testemunho de uma mulher numa UTI de um hospital, ao lado do filho que tinha acabado de falecer, e aos berros e aos prantos ela se vira para Deus e fala: Senhor, aonde o Senhor estava quando o meu bebezinho morreu? O Espírito Santo vem no coração dela e diz: no mesmo lugar onde eu estava quando o meu filho morreu por você. Deus sabe o que é perder o filho. Deus sabe o que é perder alguém. Às vezes a gente passa por alguns momentos que parece que está todo mundo vivendo num outro ambiente, num outro planeta. Às vezes a gente anda na rua e você fica pensando assim: meu Deus, será que só eu sofro? Será que só eu passo por lutas? Só eu passo por tribulação? Eu entro na igreja, o irmão está sorrindo, a irmã está sorrindo, fulano está brincando, ciclano está brincando. Parece que só eu estou sofrendo. Não é, cada um tem a sua batalha, cada um tem a sua luta, e cada um de nós sabe o quanto ela dói. Mas o impressionante é que Jesus conhece todas as histórias. Ele é o único no universo que pode dizer para mim e para você: não se preocupa, eu sei o que você está passando. Ele olha para essa igreja que as pessoas começam a pisar, as pessoas começam a humilhar, as pessoas começam a perseguir, as pessoas começam a fazer pouco dela, e ele não está nem um pouquinho preocupado com aquilo que as pessoas estão dizendo. Ele quer conhecer ela. E isso é muito importante para você, irmão. A história que Deus tem da sua vida, a imagem que Deus tem de você, não é vendida por alguém, não é apresentada por alguém. O que Ele conhece a seu respeito é de te acompanhar dia após dia, e de estar na sua vida, e de conviver com você enquanto você caminha. Ele não precisa de ninguém ir lá te apresentar para Ele, porque Ele conhece o que você está passando. É por isso que na hora da oração
você não tem motivo nenhum para se esconder. Você não tem motivo nenhum para ficar com vergonha. Você nunca vai conseguir contar uma novidade para Jesus. Você nunca vai conseguir falar com Ele uma coisa que Ele já não saiba. Pastor, então para que eu vou ficar falando? Para que eu vou ficar orando se Ele já sabe de tudo? Para você reconhecer o seu erro. Para você olhar para você mesmo e fazer o seu diagnóstico. Foi aqui que eu caí. Foi aqui que eu errei. Foi aqui que eu tropecei. Foi isso que me falaram que doeu. Foi isso que me falaram que machucou a minha alma. Foi essa má experiência, foi essa decepção que me prendeu no passado, e agora eu preciso largar essa corrente ruim que me prende no meu passado, porque o futuro está logo ali e eu preciso chegar lá. Jesus diz para essa igreja: eu sei o que você está passando. Escritura dos Hebreus, capítulo 8, 5, verso 8, vai dizer para mim e para você que Jesus aprendeu a obediência por meio daquilo que Ele sofreu. Ele sabe o que é sofrimento. Mas Jesus também diz que conhece uma outra faceta dessa igreja. Ele conhece a sua pobreza. É muito interessante porque a primeira coisa que nos vem na mente é Mateus capítulo 5, versículo de número 3. Jesus começa falando um texto muito importante, no que ficou conhecido como Sermão do Monte. Ele fala: bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Não vai ser. Não é que talvez eles alcancem. Não é que para eles existe mais possibilidade de alcançar. Não, Jesus já dá a sentença. Para os pobres de espírito, eles já têm o reino de Deus. E a palavra grega que aparece ali, pitokoi, é muito séria, irmãos, porque é a expressão grega para aquela pessoa que não tem a mínima condição de comprar o próprio alimento. Não é o pobre que a gente conhece no Brasil, que luta para pagar as suas contas, não. É aquela pessoa que não tem a mínima condição, não tem a mínima chance de se sustentar, de comprar o próprio alimento. Só que ele não está falando de um poder aquisitivo aqui na terra. Ele não está falando da possibilidade de você poder ou não trocar de carro ou trocar de casa. Ele está falando de quando você entra no mundo espiritual, de quando você chega diante do trono do Senhor e você vê toda a sua magnitude, toda a sua soberania, todo o seu poder, e você se prostra e diz: o que eu tenho para oferecer para Ele? O que eu poderia oferecer para Ele? Eu lembro que um tempo atrás eu estava conversando com um jovem aqui no Veneza, tentando explicar para ele um pouco sobre isso. Eu disse para ele: imagina que seu telefone toque agora e você é convidado para ir no aniversário do filho do Neymar, e essa pessoa diz para você: passa no shopping, compra alguma coisa para você levar para o aniversário de presente para o menino. Eu perguntei para ele: o que você compraria? O que é que você compraria? E depois de um certo tempo sem graça, ele falou: pastor, o menino tem tudo. O pai dele pode dar ele qualquer coisa que ele quiser. O que eu poderia dar para um menino desse? Falei: pois é. Se para o filho do Neymar você não tem condições de presentear, o que você daria a Deus? É essa sensação de que diante dele nós somos impotentes. Não tem nada, pastor, mas eu sei cantar. O louvor do céu é muito melhor do que o nosso. Pastor, eu sei tocar. Os músicos do céu são muito melhores que nós. Pastor, mas eu conheço a Bíblia. Lá no céu eles vivem a Bíblia. O que é que a gente pode oferecer para Ele? O que é que a gente poderia dar a Ele? Quando a gente entra nesse mundo espiritual, nesse reino de Deus, a primeira coisa que a gente precisa reconhecer: eu não posso fazer nada para fazer parte desse reino. Eu não tenho nada para poder trocar, eu não tenho nada para barganhar com Ele, eu não tenho nada para oferecer a Ele. A única coisa que eu posso é aceitar o que Ele está me dando pela graça, um favor que eu não mereço. É por
por isso que Jesus começa o Sermão do Monte dizendo: olha, quem já chegou nesse nível de consciência, de pobreza espiritual, de que diante de mim ele não pode ser arrogante, ele não pode ser prepotente, ele não pode se achar, ele não pode tentar arranhar a minha glória, para essa pessoa o reino de Deus já foi entregue. Essa igreja passa por essa experiência. E Jesus diz para elas: olha, as pessoas dizem para você que você é pobre, mas aos meus olhos você é rica. Eu gosto, porque reputação é aquilo que as pessoas falam a respeito de você. Caráter é aquilo que Deus fala a respeito de você. Às vezes a gente se preocupa demais de como as pessoas nos veem, mas como Deus te vê? Se alguém perguntar a ele agora: quem é fulano de tal? Ponha seu nome aí. O que ele diria? Ele diz para essa igreja: olha, eu conheço a sua pobreza. E eu sei que a sua pobreza para as pessoas pode até representar muita coisa, mas aqui em cima para mim, você é rica. Não deixe ninguém abaixar a sua cabeça. Não deixa ninguém menosprezar você. Você foi comprado pelo sangue da pessoa mais preciosa do universo. O ser mais santo e mais puro do universo se interessou em morrer por você. Não deixa ninguém, nem você mesmo, te separar dele. Nem você mesmo. Todas as vezes que você tiver o desejo, o sonho, o pensamento de virar as costas para ele, faça aquilo que ele mesmo te disse: nega a você mesmo e continua assim. Ele continua dizendo para essa igreja: olha, tem uma outra coisa dentro de vocês que eu também conheço, ainda no verso 9. Eu conheço as pessoas que estão aí e que são sinagoga de Satanás. Isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério porque Paulo vai dizer aos Coríntios que nós somos o templo e a habitação do Espírito Santo. E quando ele faz essa afirmação, ele nos chama a responsabilidade para a gente cuidar desse templo, para a gente entregar a Deus um templo realmente utilizável, porque ele não habita em templo sujo. Agora ele vai conversar com essa igreja de Esmirna: olha, vocês eu conheço, mas tem gente aí no meio de vocês que é sinagoga, é templo de Satanás. Isso é muito sério, porque ele não estava falando com as pessoas que moram ao redor da igreja. Ele não está falando com as pessoas que conhecem o endereço da igreja. Ele não está falando com as pessoas que sabem que essa igreja existe. Ele está falando com as pessoas que estão dentro dessa igreja. Dentro da igreja tem pessoas aí que são sinagoga de Satanás. É muito complicado, porque quando ele faz essa afirmação, ele deixa muito claro que não adianta parecer crente, não adianta ter nome de crente, não adianta ter carteirinha de membro de igreja, não adianta ter adesivo de crente no seu carro, não adianta ouvir música de crente, não adianta ter roupa de crente, não adianta carregar a Bíblia de crente. Para ser dele, tem que ser dele. E para ser dele, você tem que esvaziar a si mesmo para o Espírito Santo encher. E ele sabe aqueles que são cheios. Ele olha de lá para essa igreja e diz: olha, eu conheço quem está aí dentro, que ainda é sinagoga de Satanás. Às vezes a gente se esquece e a gente vai se deixando levar simplesmente por aquilo que o mundo quer ver. Eu não posso parar de orar, porque senão o irmão do meu lado vai começar a me apontar o dedo. Eu não posso faltar no culto, porque eles vão achar isso, aquilo outro. Eu não posso fazer aquilo que na verdade eu estou a fim de fazer, porque o que eles vão falar de mim? Mas é muito complicado, porque Jesus disse que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Parafraseando Jesus: o que está no seu coração, uma hora ou outra vai sair da sua boca.
Você não vai conseguir viver de mentira a vida inteira. E às vezes essas pessoas estão tão próximas da verdade, estão tão próximas da porta da salvação, virando as costas para a única verdade que pode libertá-las de verdade. Jesus vem e diz: olha, eu conheço quem está aí dentro, que faz de conta que é meu e não é. Pastor, como eu vou saber então se eu sou ou se eu não sou? Não durma enquanto você não tiver essa certeza. Porque Paulo vai dizer para mim e para você que o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que nós somos dele. Pastor, eu ainda não ouvi. Então busca incessantemente até você ter essa certeza na sua vida, porque nada é mais importante para você do que a garantia de que Deus sabe quem você é. No verso de número 10, ele começa dizendo algo muito complicado. Ele diz: olha, alguns de vocês vão passar, vocês têm que passar. Essa é a expressão que ele usa. Ele diz assim: ó, não temas as coisas que vocês estão para sofrer. Não é que talvez vai acontecer, é garantido que vai acontecer. Você vai passar por tribulações, você vai passar por lutas. O evangelho mais mentiroso que existe é aquele que diz que depois que você se entrega a Cristo, a sua vida muda e você nunca mais sofre nenhuma tormenta. É pelo contrário. Antigamente você era amigo de Satanás, antigamente você pertencia ao reino das trevas, você fazia parte da patotinha deles. Quando você vira as costas e passa para o lado de cá, agora ele sabe que você é uma ameaça, porque a sua boca aberta pode acabar com o inferno. O seu joelho dobrado pode destruir as cadeias do inferno. Agora ele sabe que quando você se curva diante de Deus, ele te escuta. Agora ele sabe que quando você clama, ele te responde. Agora você não é mais amigo dele, agora você é um adversário perigoso, porque só através da sua oração cadeias são quebradas a todo momento. Ele sabe, e ele vai tentar retaliar, ele vai tentar se levantar contra. É por isso que eu escrevi aos Efésios, Paulo diz: olha, tenham cuidado, tenha a preocupação de se vestir com toda a armadura de Deus, para que você possa resistir ao dia mau. Por quê? Porque o dia mau vai vir, e na hora que vier, só a cobertura de Jesus para te proteger. Não tenta ganhar do diabo sozinho, não tenta ganhar dele na força, não tenta ganhar dele nas armas humanas, nas armas naturais. Nós não somos capazes. Mas ele diz: olha, não temas. Eu acho muito interessante, porque ele está te avisando que você vai sofrer, ele está te avisando que você vai passar por algumas tormentas, ele está te avisando que o inferno vai se levantar contra você. Mas ele começa falando com você: olha, não tenha medo. Como que não tem medo? Ele acabou de falar que você vai ter o inferno inteiro contra você, e agora ele te pede para não ter medo. Não ter medo como? Simples. Troca o medo pela fé. Todo ser humano tem medo. Todo ser humano tem aquele momento de fraqueza. E é nesse momento de fraqueza que você vai tomar a decisão mais difícil da sua vida. Ou eu vou acreditar no que eu estou vendo e que está me trazendo esse medo, que está me atemorizando, ou eu vou continuar confiando naquele que sempre me livrou. Ou eu vou me deixar levar pelo medo, ou eu vou me entregar ao medo e viver atemorizado o resto dos meus dias, ou eu vou me entregar a Jesus e falar: Senhor, não sei o que vai acontecer, mas eu confio em Ti. Não sei aonde eu vou passar, mas eu acredito no Senhor. Você vai ver aquilo que Sadraque, Mesaque e Abednego passaram. Deus poderia ter livrado eles da fornalha? É claro que poderia, mas ele preferiu ficar lá dentro esperando eles. Vem, porque papai está aqui.
Tem momentos em que Ele vai se revelar para você antes da tormenta chegar. Mas tem momentos que Ele vai esperar a tormenta chegar para Ele mostrar para você quem Ele é lá dentro do meio, lá dentro do tufão, lá dentro da fornalha. Pastor, por que Deus me deixa passar por algumas coisas? Para que você possa saber quem Ele é. Foi isso que o salmista disse. O Senhor é o nosso socorro bem presente. Em que momento? Na hora da angústia. Por quê? Porque a angústia vai vir. Mas Ele diz com muita clareza: vai demorar um tempo determinado. A sua luta não é para sempre. A batalha que você está passando não é para sempre. O que você está vivendo hoje não vai demorar. Vai acabar. Vai acabar. É isso que Paulo escreve aos Romanos quando ele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E só alguém que tem o controle de todas as variáveis poderia nos dar uma afirmação dessa. Porque você pode dizer para mim: pastor, amanhã nós vamos vir para a igreja para capinar o lote. E amanhã, 4h30 da manhã, começa uma chuva que não tem como sair nem na porta. Acabou o nosso projeto. Pastor, acabando o culto, nós vamos lá no Cidade Nobre. Acabou o culto, chega ali fora, você está com os 4 pneus furados. Acabou o problema. Seu sonho foi embora. Nós não podemos controlar tudo. O desejo do homem, a vontade do homem é pequenininho. Ele não. Ele garante para mim e para você: olha, eu te prometo que todas as coisas, todas, não são só as boas, não são só os momentos de alegria, não são só os momentos de prazer, não são só os momentos de sorriso. Todas as coisas vão acontecer na sua vida para que o fim delas seja o que for melhor para você. Até os momentos de tormenta, com certeza, principalmente eles. Porque é lá que você vai saber quão pequena é a sua força e quão grande é o seu Deus. É verdade. Outra coisa que nós vemos no verso de número 11 é que, de número 10, é que Jesus exige de nós algo muito difícil. No finalzinho do versículo ele diz: ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Quando a gente para pensar o que é esse negócio que Jesus está nos pedindo, às vezes a gente se assusta um pouco, porque fidelidade é fé na prática. A fé não pode ser só teórica. Você não pode simplesmente falar que você crê. Você não pode simplesmente argumentar que você crê. Você não pode simplesmente abrir os seus lábios e expressar a sua fé com palavras. Ela tem que ser expressa com obras, com prática. Por quê? Porque é na hora da prática que você vai ver, você vai poder provar se você é ou não é tudo que estão falando. Se de repente você chega perto de alguém e você diz: irmão Carlos, você dirige? Sim, eu dirijo. Você tem habilitação? Tenho. Você dirige para eu ver? É uma afronta ou uma possibilidade de você provar a sua palavra? É uma chance. É um momento da gente poder provar que nós realmente somos aquilo que a gente está falando que é. É por isso que uma canção de alguns anos atrás mexe com a gente até hoje. Cada vez que a minha fé é provada, o Senhor me dá a chance de crescer um pouco mais. E ela vai ser provada, ela vai ser tentada, para cada um de nós no estilo. E ele diz: olha, não para, nem que isso custe a você a sua vida terrena. Não para de crer, não para, não joga fora a sua fidelidade, não vira as costas para ele, vai com ele até o fim, mesmo que esse fim seja a morte. Vai com ele, porque o máximo que pode acontecer é alguém tirar a sua vida terrena, mas ele te garante a sua vida eterna. Nada, absolutamente nada nessa terra se compara àquilo que está reservado para nós no céu. O verso de número 11, já estamos terminando, diz para mim e para você: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer,
de modo nenhum sofrerão o dano da segunda morte. Quando a gente pensa a respeito do dano da segunda morte, a única coisa que a gente pode pensar é na separação eterna do Senhor. E às vezes as pessoas pensam que isso é pouco demais, principalmente essa nova geração, essa geração pós-moderna, tão relativista, que tenta minimizar Deus e jogar o céu como se fosse uma fantasia muito grande. Isso é muito sério, porque na hora que acabar e que todo joelho se dobrar diante dele, só aquele que tiver o nome escrito no livro da vida é que vai entrar nos céus. Eu já disse para vocês aqui, para ir para o inferno você não precisa ser crente. Você precisa ser crente para ir para o céu. Pastor, mas eu não acredito no céu, não acredito no inferno, não acredito em Deus, não acredito em demônio, não acredito em Satanás, não acredito em nada disso. Amém, beleza, está preparadinho para ir para o inferno. Mas para ir para o céu, o caminho é diferente. Goste o mundo ou não, aceite o mundo ou não, todos nós vamos ser julgados por essa palavra. Todos nós vamos comparecer diante do tribunal dele, porque ninguém é capaz de limitar Deus, de trocar Deus de posição. Ser fiel até a morte, e você não vai sofrer o dano da segunda morte. Quando a gente pensa em ausência, você vai perceber que a ausência sempre traz algo de ruim. Por exemplo, o que é o frio? O frio é a ausência de calor. O que são as trevas? As trevas é a ausência da luz. O que é tristeza? É a ausência de alegria. A ausência sempre traz algo ruim. A presença sempre traz algo bom para nós. E é esse o convite que Deus faz para mim e para você. Pastor Francisco Leonardo, da Igreja Presbiteriana do Brasil, do norte do país, estava começando um seminário para missionários, e um dos seus alunos perguntou: pastor, se a igreja for mais perseguida, ela vai ser mais fiel? E ele respondeu: não. Se a igreja for mais fiel, ela vai ser mais perseguida. Pastor, então não vale a pena ser fiel. Fiel até a morte. Porque só quem for fiel até a morte é que vai receber a coroa da vida. O perfume que vai ser produzido em você vai ser forjado no meio da batalha. Jesus chega a dizer: cada um de nós será salgado pelo fogo. E quando a gente abrir mão de nós mesmos e nos entregar a Ele, nós entenderemos que essa carta foi entregue para mim e foi entregue para você, para que o que você está passando hoje não te desespere. Ao escrever aos Coríntios, Paulo deixa uma declaração muito forte. Ele diz que a nossa leve e momentânea tribulação não é para nos destruir, é apenas para produzir em nós um eterno peso de glória. Por isso o convite do Senhor para você hoje é exatamente esse. Você quer renovar os seus votos com Ele? Você quer reafirmar com Ele: Senhor, eu quero ser fiel até a morte. Eu não quero abrir mão. Eu não quero me deixar levar pelo que as pessoas pensam a meu respeito. Eu não quero que as pessoas decidam quem eu sou, o que eu penso. Eu não quero que as pessoas decidam o que vai me fazer feliz ou não. Eu quero continuar seguindo a sua palavra. O que importa para mim é o que o Senhor pensa a meu respeito. O que importa para mim é como o Senhor me vê. Se ninguém mais me vê desse jeito, infelizmente eu não vou poder fazer nada, mas eu vou me alegrar naquele que sempre tem a minha história. Ele conhece os que são dele. Por isso eu gostaria de convidar você a se colocar de pé, a fechar os seus olhos, colocar as suas mãos à altura do seu coração e a falar com o Pai. Como você já sabe, eu não gosto de fazer dívida para os outros pagar. Por isso eu não vou induzir a sua oração. Eu vou apenas te pedir que você possa rasgar de verdade a sua alma diante dele. Falar com ele a plena verdade. Expõe para ele o que está te atormentando.
Expõe para Ele qual é a tribulação que você está vivendo. Expõe para Ele qual é a luta, qual é a batalha que está trazendo lágrimas para os seus olhos. Mostra para Ele mais uma vez. Mas pastor, Ele já sabe, Ele sabe, mas Ele quer ouvir, Ele quer sentir, Ele quer que você prove para Ele o quanto isso é importante para você. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos diante do Senhor essa noite e te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha tratar com a nossa alma, tratar com o nosso coração. Queremos ser a Esmirna do Senhor. Queremos, ó Pai amado, produzir, mesmo na raiz de amargura, um perfume, ó Pai, que seja agradável ao Senhor. Queremos produzir algo, ó Pai amado, que seja benéfico para Ti. Queremos, ó Pai amado, permanecer firmes, mesmo no meio da batalha, mesmo no meio da tormenta. Queremos, ó Pai, que o Senhor olhe para nós e não ache em nós, ó Pai, nenhum defeito, nenhuma acusação, que o Senhor não ache em nós, ó Pai amado, nada contrário à Tua vontade, mas para isso, ó Pai, nós precisamos vencer a nós mesmos, vencer os nossos medos, vencer os nossos traumas, vencer, ó Pai amado, aquilo que nos aprisiona e nos livrar para Ti. Pai amado, sabemos que as tormentas virão, sabemos, ó Pai, que o momento de batalha virá, sabemos, ó Pai amado, que o deserto virá, sabemos, ó Pai, que a fornalha poderá ser acesa, mas nada disso vai tirar a fé que nós temos no Senhor, nada disso vai abalar a confiança que nós temos de que o Senhor é o poderoso Deus que tem colocado na palma das Suas mãos a nossa vida e a nossa causa. Olha para cada um de nós, ó Deus. Olha para nós, ó Pai amado, nesse tempo de tormenta, nesse tempo do fim. E nos ajuda, Senhor, a permanecer fiéis ao Senhor. Nos ajuda, Pai amado, a colocar a nossa fé em prática. Nos ajuda, Pai amado, a viver aquilo que falamos dia após dia. Principalmente, ó Pai, nos piores dias da nossa vida. Nos ajuda, Senhor, a chegar diante do Senhor pobres de espírito, reconhecendo, ó Pai, que não temos nada, absolutamente nada para Te oferecer, que possa ser, ó Pai, um tipo de pagamento por aquilo que o Senhor tem feito por nós. Mas abre o nosso coração, ó Pai, para que nós possamos receber com amor e com carinho, ó Pai, cada uma das bênçãos que o Senhor nos tem dado, tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário por nós. Nos ajuda, Senhor, torna-nos da alegria da Tua salvação, a convicção, ó Pai, do Teu chamado e a certeza de que o Senhor está conduzindo a nossa história. Nos abençoe, Senhor, e nos faz ser a Tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Tome assento, por favor. Gostaria de agradecer aos irmãos que estão nos acompanhando pela internet. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada um de vocês. Obrigado por essa oportunidade. E que em nome do Senhor Jesus, a palavra encontre guarida no seu coração e te faça crescer e prosperar. Em nome do Senhor Jesus.